pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, para a gente continuar as nossas reflexões usando as parábolas do Senhor Jesus como referência, como base, para que a gente discirna o que é o reino de Deus e como viver como um cidadão desse reino. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Todo mundo achou? Estão achando? Amém? Vamos ler? O Miguel colocou ali também, se você quiser ler a partir do projetor. Diz assim a palavra do Senhor: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Amém? Essas duas pequenas parábolas, elas falam da mesma coisa. Elas querem apontar para a ideia do quão valoroso é o reino de Deus, do quão rico é o reino de Deus. E aí Jesus faz uma relação com coisas que naquele tempo são coisas, talvez fugindo um pouco do nosso momento. Quando a gente olha para um texto como esse, dada a distância que nós temos dessa primeira audiência de Jesus, algumas coisas não fiquem tão claras, não sejam tão perceptíveis num primeiro momento. Mas Jesus quer falar sobre o valor do reino de Deus. E a gente sabe que não são poucas as vezes que eu e você, às vezes, somos até ensinados. Alguém teve desejo ali no coração de nos ensinar a agregar valor à nossa vida a partir de coisas dos nossos dias, do nosso tempo, daquilo que é natural da nossa vida. Por exemplo, é muito comum a gente dizer para alguém, para um filho, que olha, filho, é bom que você tenha essa formação, ou busque uma formação, porque isso agrega... Oi, Miguel? Já dei play, falou. Então, é bom que isso vai agregar valor a você. Isso pode tornar você, nesse mundo competitivo, em que o saber, enquanto formação, enquanto academicismo, isso pode fazer muita diferença, é bom que você busque isso. Isso vai valorar você diante de outros. Isso é uma boa iniciativa, né? Ou existem outros tipos de iniciativas, como, por exemplo, quando você abre hoje as redes sociais, é muito comum você ver pessoas ensinando outras que tipo de caminho trilhar. Você já viu que se você quiser usufruir de uma condição melhor para ouvir, sei lá, a tua música, assistir o teu filme, assistir algum conteúdo na internet, se você quiser fazer aquilo livre de propagandas, você vai precisar recorrer, por exemplo, a um plano premium, né?
porque o que tem de comercial em que as pessoas estão procurando ensinar, principalmente os outros a ficarem ricos, não está no gibi. É ou não é? Olha, você agora vai ter a carreira tal, e inclusive às vezes até se contrapondo a outras ideias. Não, você não precisa nem de faculdade, aqui você tem a fórmula mágica, tal, faz aquilo, tem aquele passo. Porque, de alguma forma, essas coisas na cabeça dessas pessoas, e de muitas pessoas, na verdade, porque não é só quem apresenta a ideia, se apresenta a ideia porque muita gente compra a ideia de que aquilo vai fazer toda a diferença na sua vida. Aquilo vai mudar a sua vida para melhor. Aquilo vai tornar a sua vida mais valorosa. Então, não é raro a gente encontrar pessoas que passam a vida inteira se submetendo a todo tipo de método, de plano, de ação, de situações, de circunstâncias que, no fundo, ele está buscando o que vai dar sentido à sua existência. Então, pode ser de muitas formas. Eu citei 2 aqui, mas existem muitas formas. Porque isso vai, à medida que o valor é agregado à vida dela, isso vai fazer com que as pessoas olhem para ela de maneira diferente, recebam ela de maneira diferente. Enfim, deem a ela um tratamento diferente e por aí vai. E essas coisas, então, são muitas vezes percebidas como verdadeiras riquezas no nosso tempo. E aí Jesus conta essa história para falar, como nós já vimos, que muitas vezes a força do reino de Deus é algo não explícito, mas bem implícito, como vimos na última parábola que eu preguei aqui. Eu falei sobre o fermento, a ideia do fermento, dos seus efeitos que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo. É algo que acontece de dentro para fora. E essas coisas todas aqui que eu citei a nível de valor são coisas que se buscam de fora para dentro. É um movimento diferente. Sutil, como eu citei, o reino de Deus é sutil. Mas o reino de Deus também é valoroso demais. É grandioso demais. É rico demais. E aí Jesus vai tratar dessa questão do reino, citando aqui um homem simples, que no seu dia a dia, no lavrar a terra, no revirar a terra, num dia comum de trabalho, embora não estivesse ele procurando aquilo, ele se depara com algo muito valioso. E ele cita alguém que faz um movimento contrário, alguém que lida com um bem precioso, com pérolas. Esse sim, esse era o negociante, e que a vida dele era um esforço no sentido de sempre achar a pérola mais preciosa, mais bonita, mas que o movimento de ambos é o mesmo. Quando encontram o que tem de valor, eles vendem aquilo, eles se desfazem daquilo, eles abrem mão daquilo. Por quê? Porque o que Jesus quer fazer com essas histórias, ou essas 2 histórias, é contar que quando alguém encontra o sentido verdadeiro e a riqueza absoluta que só o reino de Deus concede, sem hesitações, o que se faz é abrir mão de tudo que dá sentido à nossa vida para ficar com o bem de fato que é precioso, o reino de Deus. E aí Jesus, ao contar essa parábola, e eu volto àquela ideia do que pode causar estranheza para a gente, é que ele fala de alguém que um belo dia, ao revirar a terra, encontra um tesouro debaixo de um campo, de uma terra. Vocês sabem que nos tempos de Jesus,
o sistema bancário era bem diferente daquilo que a gente tem hoje. Se você tem algum bem ou usufrui de algum tipo de valor, você pode hoje pagar uma taxa, e tem banco até que você nem paga taxas, né? Uma coisa que você pode simplesmente colocar lá e deixar render, guardar aquilo de uma maneira mais segura, embora muita gente ainda o faça guardando debaixo do colchão, mas você pode fazer isso de uma maneira mais segura. Então, no tempo de Jesus, as coisas não funcionavam dessa forma. Até existia algo similar, em que moedas, esse tipo de trâmite era o mais comum. Moedas menores eram trocadas por moedas maiores, com pagamentos de juros. Mas esse tipo de situação não era do acesso de todos, principalmente falando de camponeses, de gente da aldeia, de gente mais pobre, de gente comum daquela época. Essa era uma situação para alguém que tinha melhores condições. E o banco, para muita gente, na verdade, era debaixo da terra. Essa ideia de enterrar tesouro, ou de enterrar aquilo que é muito precioso para alguém, no tempo de Jesus, e bem antes disso, era muito comum. Era muito comum. Principalmente falando quando a gente olha para um contexto em que as guerras eram algo muito corriqueiro. O tempo todo havia esse tipo de situação. Então, muitas vezes, para que as pessoas não perdessem tudo, não ficassem totalmente paupérrimas por conta da opressão de outros povos, o que eles faziam muitas vezes era enterrar tesouros, bens preciosos, e muitas vezes o chefe da família fazia isso e só ele sabia onde aquilo estava. De maneira que era comum se perder aquilo. O intuito era de guardar dos outros, mas poderia, em muitas situações, o sujeito morrer e aquilo ficar lá. Aquilo que tanto agregaria valor à sua vida, que muitas vezes o cara deu a vida por tudo aquilo, ficaria ali, enterrado. Então, quando Jesus diz que o reino de Deus é como se fosse, como um tesouro escondido, ele está se referindo a essa ideia. E isso faz muito sentido para aquelas pessoas naquele momento. Essa ideia de pegar o que você tem de valor e enterrar. E aí, lembra quando a gente lê a parábola dos talentos e critica duramente o servo que pega o talento e enterra? A crítica se dá porque, na verdade, ele não multiplica aquilo que o seu servo concedeu, mas a prática, o modo, ele não faz isso sem razão. Ele usa um método do seu tempo para se resguardar de de uma possibilidade de perder aquilo. Bom, é precioso para ele, está na minha mão, vou enterrar. Faz todo sentido quando a gente olha sob essa perspectiva desse método tão comum nos tempos de Jesus. E aí Jesus vai dizer que um homem, no seu dia a dia, decide fazer lá o seu trabalho, está lá lavrando a terra, preparando a terra, quando de repente se depara com um tesouro. Ele se depara com algo muito valioso. Ele é surpreendido, ele não está à procura daquilo. Ele é surpreendido e a Bíblia vai dizer que ele experimenta, ele entra num estado de graça, por conta daquilo que está diante dos seus olhos, que ele não esperava, que literalmente ele tropeça naquilo. Ele olha aquele achado maravilhoso e ele entra em estado de graça, ele é tomado de uma alegria transbordante, porque ele está diante do maior achado da sua vida, e o que ele faz?
ele enterra, vai manter seguro, novamente aquela ideia, seguro, e aquela alegria dele o faz tomar uma decisão. Ele se apropria de tudo aquilo que ele tem, embora aqui não esteja quantificado, mas diz a Bíblia que ele pega tudo aquilo que ele tem, ele vende tudo aquilo que ele tem, para que ele compre aquele campo. O que normalmente um homem faria, uma vez que você tem a possibilidade de ficar ainda mais rico? Você pega aquilo e junta com aquilo que você já possui. Não é assim que normalmente se faz? Você pega aquilo que é aquela quantidade e junta com aquele outro montante para que você se torne ainda mais rico. Para que aquilo então agregue, você tenha com um e com o outro ainda mais valor agregado à sua vida. Mas não é isso que o homem faz. Porque o que Jesus quer dizer é que ele está diante de algo inigualável, de valor maior, de um tesouro sublime, de algo que qualquer coisa que ele tivesse em suas mãos, em seu poder, jamais poderia alcançar o valor daquele tesouro, ainda que ele pudesse comprar o campo. Mas o valor não está no campo, o valor está diante daquilo que ele achou, mas que ele não estava procurando. O reino de Deus é assim, Jesus está dizendo. É como se algo saltasse aos teus olhos um dia, sem que você estivesse envidando esforços para aquilo, sem que você estivesse desejando propriamente aquilo, mas de repente, um belo dia, você está diante do maior achado da sua vida. E quando isso acontece, Jesus está ensinando, não há coisa maior nesse mundo, não há dinheiro que compre, muito embora se ensine em nossos dias equivocadamente que o reino de Deus se adquire à base de grana. Jesus está dizendo, não, esse é um achado de valor inigualável. Lembra? Onde está o teu coração? Mergulhado, imerso em que tipo de tesouro? É isso que vai definir a sua vida, vai dar valor à sua vida, vai agregar à sua vida. Se forem apenas nos tesouros deste tempo, você simplesmente terá os valores agregados à sua existência desse tempo. Mas o reino de Deus é esse achado que você não procura e que tem um valor eterno, e que possui um valor inigualável, e que possui um valor para sempre, e que vale a pena a gente abrir mão de qualquer outra coisa de valor, para que então a gente se aproprie, pela graça de Deus, desse tesouro que estava escondido e agora não mais é oculto aos homens a quem o reino se revela, aos homens que experimentam o poder desse rei, aos homens que experimentam o poder dessa graça do reino de Deus. Então Jesus conta essa história, então todo mundo está entendendo aonde ele quer chegar. Todo mundo está entendendo o contraste, os contrapontos que Jesus está querendo aqui dizer. Não há nada nessa vida que se coloque em pé de igualdade com a grandeza, com o valor do reino de Deus. Não há nada disso. Nada é capaz de agregar valor à sua vida como o reino de Deus o faz. Nada. E aí ele parte para outra história. Que o reino de Deus é como alguém, um negociante de pérolas, que passa a vida inteira, que dedica a sua vida inteira a negociar
pedras preciosas, a fazer daquilo o seu meio de vida, a fazer daquilo a forma que vai garantir a sua existência. Um comentarista bíblico chamado William Barclay afirma que essa comparação é muito apropriada, dizer que o reino dos céus é comparado a uma pérola, porque para os antigos, uma pérola era a mais preciosa de todas as posses, a nível de valor. Mas não somente a nível de valor, havia também a questão estética, da beleza. É o bem mais precioso, diante do qual você para e contempla aquela beleza. Então havia o valor do ponto de vista de dinheiro, mas também aquela coisa estética, de beleza, que causa perplexidade, que deixa a pessoa boquiaberta, que deixa a pessoa em aquele estado de contemplação, de êxtase diante de tamanha beleza. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Se você procura alguma coisa que de fato torne a sua vida melhor, torne a sua vida mais bela, torne a sua vida distinta, torne a sua vida mais valorosa, o reino de Deus é como essa pérola preciosa, que agrega valor à sua vida, mas também deixa a sua vida bela, bonita, que dá sentido à sua existência de uma maneira como nenhuma outra posse pode fazer. Esse é o reino de Deus. Então, a gente chega à conclusão com as duas histórias de que não há nada mais precioso, mais valoroso, mais rico e que agregue mais riqueza, e riqueza que eu não estou falando do ponto de vista de bem, de dinheiro, que torne a vida de alguém tão maravilhosa, tão graciosa, tão bela, e aí se transfere essa beleza ao ponto de também, aí a gente faz uma aplicação para a igreja. Onde é que se encontra a beleza da igreja? Propriamente na figura de cada um de nós, na beleza de cada um de nós. A gente sabe que não. Não são poucas as vezes que a gente mostra para as pessoas o quanto nós somos feios, no sentido do tipo de vida que a gente vive. E aí eu não estou falando esteticamente da beleza de cada um. Vocês são bem bonitos, fiquem tranquilos. Não é disso que eu estou falando. Mas é que a gente costuma mostrar o quão somos feios para os outros. E aí quando alguém é tomado de encanto pela vida da comunidade de Jesus, é por causa do valor do reino de Deus que é agregado à vida dessas pessoas, dessa comunidade. É isso que torna a vida de cada um mais bela. É isso. Jesus está dizendo isso para essa gente. E vale a pena, caminhando aqui para as nossas considerações finais, para a aplicação, eu e você, com essa parábola, ou com essas duas parábolas, devemos aprender que vale a pena abrir mão de toda e qualquer coisa, que hoje a gente olha e diz, isso tem valor para mim, mas isso é temporal, isso passa, isso acaba, isso não vai muito longe. Vale a pena a gente abrir mão de qualquer coisa para ter como valor absoluto o reino de Deus. Os valores do reino de Deus, a beleza do reino de Deus. É isso que Jesus quer ensinar para os seus primeiros ouvintes e que vale como verdade para nós aqui no século 21. Então, seja como for que o homem descubra a vontade de Deus, quer na iluminação repentina de um momento ou no fim de uma longa e consciente busca, não cabe a menor dúvida, vale a pena ele aceitar, ele se submeter, ele fazer a vontade, ele aplicar a vontade, ele viver os valores do reino de Deus sem hesitações, porque é somente assim
que a gente vai agregar à nossa existência um valor e agregar valor para sempre. O reino de Deus é essa preciosidade que talvez você nunca tenha pensado, nunca tenha desejado e com certeza nunca o buscou, mas que Ele próprio decide apresentar toda essa beleza, toda essa riqueza, para que você possa usufruir, simplesmente porque Ele é bom e gracioso.